Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 20. Quero ler com você. 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele será comigo. Queridos, no momento da minha vida, eu fui chamado pelo Senhor e fui levado ao Senhor pela minha mãe, pelo meu pai, e conhecia o Senhor por muitas e muitas vezes. Eu aceitei a Jesus na igreja. Eu perdi a conta de quantas vezes eu já aceitei Jesus. Eu ia em todo culto, né? Na hora do apelo, eu me entregava ao Senhor. Mas eu tive um período na minha vida que eu quis então conhecer outras coisas fora, né, da igreja, porque eu tinha sido levado para a igreja, mas eu ainda não tinha tido a minha experiência com o Senhor. Nós estávamos, meus pais, né, no começo da jornada. O meu pai ainda não era cristão e a minha mãe por muitas vezes foi indagada por que ela se casou com um homem que era ateu, na verdade. Mas com muita sabedoria, Deus deu graça à minha mãe para que ela levasse o meu pai ao Senhor. Meu pai então se converteu e nós então, em toda a família, estávamos firmes no Senhor, indo, né, convertido. Meu pai convertido agora, um homem de Deus, muito crente. Mas toda vez que eu ia para a igreja, eu sempre tinha alguém que era levantado pelo Senhor para ministrar a palavra e falar comigo, levar a palavra de Deus. Eu sempre sentava, às vezes no cantinho, escondido. Sempre tinha reuniões na casa da minha mãe. Sempre houve pessoas que participavam do nosso dia a dia, que eram homens e mulheres de Deus, missionários, pastores que frequentavam a nossa casa. E Deus, ele sempre que tinha uma oração, minha mãe estava ali e obrigava todos os filhos a participarem, né? E isso foi muito bom, porque o Senhor plantou sementes no meu coração. A palavra de Deus plantou sementes no meu coração que eu nunca me esqueci. Mas eu tive meu tempo, assim como muitos jovens têm o seu tempo, né, de crise existencial, de querer viver, de querer usufruir, de querer sentir os prazeres que muitos acham e falam que é bom, né? Mas a semente que foi plantada no meu coração, ela sempre falava mais alto. O Espírito Santo sempre falava mais alto no meu coração, embora eu muitas vezes fui para lugares e participei de lugares que não eram um lugar correto para alguém que conhecia o Senhor Jesus. Eu conheci muitas pessoas que eram envolvidas com pornografia, e o Senhor me deu a graça de eu nunca participar desse tipo de coisa, de nunca isso cair no meu coração. Eu nunca tive problema com pornografia. Eu agradeço a Deus porque o Senhor sempre me poupou disso. Eu nunca me trouxe envolvimento, mas eu vejo que isso é um grande problema na vida de muitas pessoas, porque a pornografia tira o foco da pessoa da vida, e ela não consegue focar em nada, viver nada, porque ela está presa num vício que, se não for pior do que a droga, é igual. Então, você tem que saber que tem jeito para você, que Deus pode te libertar disso. Deus pode trazer uma nova vida para você. Deus pode trazer um novo começo para você. Nós temos pregado esses dias o recomeço. Nós temos pregado vida nova. Nós temos falado de vida nova para as pessoas. Nós temos profetizado a palavra do Senhor para que haja vida, e vida com abundância. E um período da minha vida que eu vivi fora da presença do Senhor, né? Até que um dia eu fui levado para um encontro
E nesse encontro eu fui confrontado durante 3 dias. Nesses 3 dias, o Senhor ministrou o meu coração, me confrontou, me constrangeu, mostrou quanto era sujo tudo que eu fazia, quanto era impróprio aquilo que eu estava vivendo para os planos que Ele tinha para a minha vida. Veja bem, eu fui criado na igreja e muitas vezes a privação, o não que é cognitivo do sim na nossa cabeça, acaba nos levando para algo que nós não queremos. E a importância de nós entendermos e termos a experiência com Deus, cada um ter a sua experiência e entender o que de fato acontece, explicar, ter alguém explicando e acompanhando, não dizendo não, mas dando direção para o que deve ser feito, e isso faz uma grande diferença. Você tem a oportunidade hoje, você tem informação hoje, você tem todos os meios que você pode pegar informações para você ter uma vida próspera no Senhor, para você ter uma vida espiritual bem-sucedida no Senhor, para você ensinar os seus filhos, para você ter um casamento de excelência, para você ter um relacionamento de excelência com a sua família. Nós temos muitas informações. E por que é que muitas vezes nós não vivemos a plenitude no reino de Deus, não vivemos a plenitude do Espírito de Deus? É porque a gente não ouve as mensagens na internet, não é porque nós não participamos muitas vezes na igreja, não é porque nós não estamos envolvidos muitas vezes, não é porque deixamos de assistir um culto online como esse, não é por isso, mas nós deixamos de ter plenitude espiritual muitas vezes porque nós deixamos de ouvir a voz do Senhor. Nós escutamos a voz de muitas pessoas, escutamos muitos vídeos e áudios de pregações, talvez como essa. Talvez essa pregação que você está escutando hoje não faça sentido para você se você não ouvir a voz do Senhor. A palavra do Senhor diz aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta e deixar que eu entre, faça morada, eu cearei com você. Deus está falando conosco. E Deus fala conosco o tempo todo. E nós não escutamos, não é porque Deus não fala. Deus fala, é porque nós não queremos escutar. Muitas vezes Deus fala conosco e nós tapamos o nosso ouvido, que nós temos mania de escutar aquilo que nós queremos somente aquilo que é interessante no momento, né? E reza o velho ditado: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Mas não é Deus que coloca a gente na dor, não é Deus que coloca a gente em situação difícil. Nós mesmos, pelas nossas escolhas e por tampar os ouvidos ao Senhor, muitas vezes nós entramos em momentos difíceis. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Você precisa ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ser impactados pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos ouvir, dar ouvidos à voz do Senhor. Deus está ministrando o nosso coração a todo tempo. Deus usa pessoas sim. Deus fala através de pessoas sim. Deus fala através de mensagens na internet, na igreja sim. Mas desde que nós estejamos com nossos ouvidos abertos. No versículo 22 de Apocalipse 3, diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido, mas tem ouvido aquilo que é interessante para você, aquilo que você quer. Você precisa ouvir a voz do Senhor. Deus está falando com você a todo momento, e Deus falava e fala comigo até hoje, mas há um período da minha vida que eu não escutava a voz do Senhor, eu escutava a voz daquilo que era interessante para mim, a voz do meu coração, e muitas vezes a gente não quer ouvir a voz do coração, achando que a voz do coração, enganoso é o coração do homem, diz a palavra de Deus, mas isso é um versículo. Mas existem diversos versículos na palavra de Deus que falam a respeito do coração. Mas enganoso é o coração do homem que está fora da presença de Deus. Enganoso é o coração do homem que não está
derramado na presença e na vontade do Senhor. Enganoso é o coração do homem que não escuta a voz de Deus, mas aquele que escuta a voz de Deus, aquele que se entregou ao Senhor, aquele que abriu o seu coração, aquele que deixou o Senhor entrar, então você pode escutar o seu coração, porque Deus vai te dar a direção. Você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Deus hoje está falando com você: ouça a minha voz. Ouça a voz daquilo que é propósito de vida para você. Ouça a minha voz, porque o que eu tenho para você, nem olhos ouviu, nem ouvido ouviu, nem olhos viu, nem ouvidos ouviu, e nem chegou ao coração do homem aquilo que eu tenho preparado para você. Você tem que ouvir a voz de Deus. Abra o seu coração e ouça a voz do Senhor. Quando eu fui confrontado pelo Senhor, nesse encontro com Ele, que durou 3 dias, então a minha vida começou a ser mudada. Eu comecei a entender os propósitos de Deus. Deus falava comigo toda vez que tinha uma oração, toda vez que eu ia para uma igreja, Deus falava que ia me levantar como um pastor, como um profeta, que eu iria viajar as nações levando o Evangelho, que eu pregaria o Evangelho, e jamais isso chegou no meu coração. Jamais eu imaginava ou queria ser um pastor, mas os planos de Deus não são os nossos planos, né? Ao homem cabe fazer planos, a palavra de Deus diz, mas a Deus confundi-los. Querido, você tem que ouvir aquilo que é propósito de Deus para a sua vida. Você tem que ouvir a voz de Deus. Qual voz você ouve? A voz dos seus amigos? A voz daquilo que você quer e deseja, ou a voz daquele que tem e sabe tudo e que tem o melhor para você? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, ouça a voz do Senhor. Talvez você está há tempos e tempos, servindo, se envolvendo, frequentando, ouvindo pessoas, mas não está ouvindo a voz do Senhor. E hoje Deus quer falar com você. Deus quer que você ouça a voz do Espírito Santo. Deus quer falar com você e você precisa abrir os seus ouvidos para ouvi-lo. Você tem que ter percepção e ouvir a voz do Espírito Santo. Eu quero orar com você e quero que você, nesse momento, abra o seu coração a Cristo e que você entenda o que Deus tem para você. Ao invés de você ficar perdido, sem saber o que fazer, ou ao invés de você ficar tomando decisões erradas na vida, toda decisão que você toma, você vê, mas tudo que eu faço dá errado, eu vou fazer alguma coisa, dá errado, tudo que eu começo eu não termino. Sabe por que isso acontece? Primeiro, porque não sabemos quem somos, e segundo, porque não ouvimos a voz do Senhor. E vice-versa, você precisa ouvir a voz do Senhor, você precisa dar atenção, você precisa querer ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes a gente fecha os ouvidos a Deus, sabe por quê? Porque a gente acha que o caminho mais fácil é aquele que a gente escolheu. Tudo que às vezes o Senhor quer falar conosco, e quando nós olhamos, às vezes parece ser um caminho tão difícil de trilhar, mas querido, saiba que é o melhor e será o mais consolidado para a sua vida. Você precisa, em nome de Jesus, se libertar daquilo que é o seu desejo e viver o desejo de Deus para a sua vida. Seja você, em nome de Jesus, um receptor da voz de Deus. Seja os seus ouvidos abertos à voz daquele que realmente tem o melhor para você e pode levar o melhor para a sua vida. Eu quero orar com você e dizer que Deus te abençoe e direcione você. Você que estava longe dos caminhos do Senhor, ou que estava perto, participando de muitas coisas, fazendo muitas coisas, né? Se envolvendo com muitas coisas, ouvindo muitas mensagens, ouvindo na igreja, né? Se envolvendo, mas não ouvia a voz do Senhor, em nome de Jesus, que você comece a ouvir a voz do Senhor hoje. Feche seus olhos, onde você estiver, e eu quero que você faça essa oração comigo. Pai, eu por muito tempo conheço a Tua Palavra, conheço o Senhor, e conheço de ouvir falar através de pessoas, mas eu quero ouvir, Senhor, através das minhas experiências com o Senhor. Eu quero ter as minhas experiências com o Senhor.
Senhor, eu abro meu coração, abro meus ouvidos. Eu quero cear com o Senhor, eu quero escutar a sua voz, eu quero ter a tua direção. Que o Senhor abra os seus ouvidos, efatá, abram-se os ouvidos. Que o Senhor abra os seus olhos, que os seus olhos espirituais sejam abertos, que você comece a enxergar aquilo que você não enxergava, que você comece a ouvir aquilo que você não ouvia, que você comece a contemplar as coisas espirituais, aquilo que é santo, que você comece a entender e ver aquilo que é a propósito de Deus para você. Deus tem o melhor na sua vida. Coloque a mão no seu coração, diga comigo assim: abra, Senhor Jesus, eu abro o meu coração, para que o Senhor entre e faça morada, para que o Senhor ceie comigo. Eu me arrependo dos meus pecados, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu me coloco diante do Senhor e quero que o Senhor faça diferente daquilo que eu estou fazendo. Eu abro meus ouvidos para ouvi-lo, eu quero ver, Senhor, o que eu não tenho visto, eu quero ouvir aquilo que eu não tenho ouvido. Deus, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida. Tu és o meu Deus, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Rei. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Que a sua casa, que Deus resplandeça o rosto dele sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, seus filhos, em nome de Jesus. Seja a graça do Senhor sobre a nossa vida e o renovo, a misericórdia do Senhor se renove sobre você todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém, querido? Em nome de Jesus. Eu quero também pedir para que você contribua com essa obra, que você entregue, aquilo que Deus tem proposto no seu coração, não por necessidade, não por troca, mas por gratidão. Que Deus use sua vida e que você possa ser usado em nome de Jesus, através do Senhor, que você possa ouvir a voz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus.